Fala pessoal! Dr. John aqui de novo, às 19h27. Hoje nós teremos um convidado mais do que especial. Tudo bem, Dioguinho? Cícera, Oliveira, Dr. Jefferson Marcon Toniaso, Cris, Tati Fonseca, tudo bem, gente? Davi, gente, vai clicando aqui no aviãozinho de papel, encaminhe pelo menos para 10 pessoas. Vocês não têm noção o que vai acontecer aqui. Estou trazendo na live um cara top de linha. Escutem essa música aqui, ó. Vai ter um sax aqui, top de linha. O autor desse som aí estará conosco daqui a pouquinho. Jamile, Mi, Deni, Dri. Vai clicando, clique lá no aviãozinho de papel e caminhe pelo menos para 10 pessoas. Vocês vão escutar hoje uma história que vai chocar a vida de vocês. E prepare o caderno e a caneta, claro. Eu sempre falo, dá um azar danado assistir as nossas lives sem caderno e sem caneta. Igor, Paulo, grande Márcio, Leone, meu irmão, grande beijo. Gente, vai clicando aí no aviãozinho, encaminhe pelo menos para 10 pessoas, tá? A live de hoje vai ser assim, impactante. Eu confesso a vocês, não vou mentir, será impactante. Vocês não têm noção da história que vocês vão ouvir aqui. Marilu, tudo bem, amiga? Grande beijo. Vai convidando o pessoal aí, gente. Pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas, porque tenho certeza. Grande Léo Vargas, direto de Porto Alegre. Gratidão, meu irmão, pela sua vida. A história do Nenê Santos é a figura que estará comigo hoje. E vocês vão ouvir a história dele e ficarão impactados, ó. É ele que tá tocando aqui, ó. Nenê Santos, ele tá nas... Grande Celso, tamo junto, meu querido. O Nenê Santos, ele tá nas maiores plataformas aí. Hoje ele toca junto com DJs no Brasil, fora do Brasil. Vocês vão curtir demais da conta. Gente, vou dar um recadinho pra vocês. Nós teremos a live agora, tá? Com o Nenê Santos, tá? E o tema da live é: quem toca música é você. Você que toca música. E aí ele vai estar conversando conosco aí. E ele tem uma surpresa para aqueles que ficarem até o finalzinho da live, irão experienciar um momento único aqui. Eu duvido que você tenha assistido alguma live com o que ele vai entregar aqui. Ok? Camila, tudo bem, amiga? Lucas, Cris, grande Edson, tamo junto, irmão. Vai encaminhando pro pessoal aí. Deixa eu ver aqui se o Nenê já entrou. Não entrou ainda. Vamos esperar ele entrar. Eu tinha colocado a musiquinha dele aqui. Gente, tamo junto, Cami. Camila tá sempre conosco aí nas lives, sempre aprendendo, né, amiga? Com caderno e caneta, compartilhando. E hoje você vai pirar com a história do Nenê. Depois dessa live, às 21 horas, teremos a live com o Dr. André Jensen, que vai falar sobre mindfulness, vai falar sobre gerenciamento das emoções. Grande tio Rogério! Fabião, tudo bem? Gente, só um minutinho que tá tendo problema aqui. O Nenê acabou de me ligar. Deixa eu ver o que tá precisando aqui. Deixa eu ver. Jeff, você tá aí? Deixa eu ver se o meu irmão está por aqui. Grande Jeff, dá um oi aí. Jeff. Tamo junto, Fabião. Deixa eu chamar a diretora. Diretora, vem aqui, por favor, meu amor. O Nenê Santos, ele acabou de me ligar, gente. Mas para eu poder atendê-lo, eu vou ter que sair da live. Mano, dá uma ligadinha aí. Manda uma mensagem pro Nenê, ver o que tá acontecendo aí. Enquanto isso, o pessoal vai convidando a galera. Oi, Clau. Ó, o Jeff já vai falar com o Nenê. O Nenê mora em São Paulo, mas viaja o mundo todo aí. Está chegando atrasado pra mim. O Nenê tava ligando aqui, tem que ver. Olha, ele mandou mensagem. Gente, segura a onda aí, segura a onda. Aí.
Voltei. Mandei uma mensagem pro neném ali. Gente, segura a onda aí, não sai, que vai dar azar se você sair daqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E já vou mandar direto pra ele, peraí. Já mandei um áudio pra ele acessar a live. Muito bem. Tá, como eu tava falando, deu certo lá, Jeff? Como eu tava falando, às 21 horas eu vou entrar com o André Geice para falar sobre Mindfulness. Você já parou para pensar? Ele tem que acessar aqui, irmão. Pede para ele entrar aqui na live. Tem que pedir para ele acessar. Senão eu não consigo. Mas ele não tá online. Ó. Não tá aqui, não tá online. Tem que pedir. Ó, ele tá chamando de novo aqui. Deixa eu pedir. Só um minutinho, segura a onda. Pronto, galera. Nenê Santos conosco aí. Isso aí, amiga. Gratidão pela sua vida. Vamos lá, vai convidando o pessoal. Já vou chamar o neném pra gente quebrar tudo aqui. Você vai ficar chocado com o que você vai ouvir hoje, cara. Muito bem. Vamos lá, agora o neném já tá na área. Aqui, Neném Santos. Para ele. Vai, gente, clica no aviãozinho de papel. Chame pelo menos 10 pessoas que vocês vão receber um presente especial desse cara. Fala aí, meu querido. Tudo bem, Jé? Como é que tá, João? E aí, beleza? Meu irmão? Cara, desculpa, tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho com o áudio? Tudo certo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Estão enxergando bem o vídeo? Cara, que prazer, que honra estar com você aqui, cara. Cara, prazer é meu, satisfação é toda minha. Obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Obrigado mesmo, cara, valeu. Gratidão aí pela sua disponibilidade. Gratidão primeiro pela sua vida, porque eu tenho certeza que Deus nos conectou, né? Para nós passarmos a nossa ideia para esse pessoal aí que está nos seguindo aí e verdadeiramente desbloquear. Então, Nenê, antes de tudo, cara, gratidão por você estar aqui. Eu já falei para você lá no WhatsApp, a casa é sua, a gente só tá cuidando dela, tá? A galera tá numa expectativa, tá? Para saber aí o que é que vai acontecer. Eu já fiz um spoiler aí, eu falei que vai ter um presentinho aí seu para eles aí. Então a galera vamos ver. A galera tá ansiosa. E, meu irmão, a live aqui, como que a gente sempre faz? Eu trago pessoas com histórias impactantes igual a sua e pessoas que estão alinhadas com o meu propósito. Então, aqui você vai ter a oportunidade, nós temos 60 minutos, tá? Agora deve ter uns 55 minutos aí de live, senão o Instagram corta. Vou pedir permissão para você, a hora que você estiver falando, se você jogar algum código que eu falar, caraca, isso as pessoas vão ter que anotar. Aí eu vou pedir permissão e eu falo assim, Nenê, repete essa frase para que eles anotem tudo e venham verdadeiramente aprender conosco aqui. Irmão, a casa é sua, apresente-se, quebra tudo aí. Você é um cara que tem um coração enorme e um talento ímpar, né, cara? Eu sou até... meu irmão e eu, nós somos assim... pessoas assim que a gente já... o meu irmão te conhece pessoalmente e segue você, então nós somos pessoas que vamos sempre puxar a sardinha pro nosso time. Você faz parte do nosso time. Poxa, obrigado, cara. Pô, obrigado pelo convite, obrigado por isso, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho ao meu respeito do que aconteceu comigo. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Nenê Santos. Na verdade, meu nome é Egnaldo Sarmento dos Santos, coisa do meu pai, não tenho culpa de ter recebido esse nome aí. Tá? Mas tô com 38 anos já, o tempo passa depressa. Você tá dormindo no formal, né? Me passa aí depois aí, ô. Tô nada, meu, você que tá bem, eu tô já rodadinho um pouquinho já. Não, e, cara, eu fico muito feliz desse convite de poder falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu comigo. Na verdade, são muitas histórias ao longo da vida, 38 anos, passa rápido e acontecem muitas coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês algo realmente especial que aconteceu comigo e que realmente transformou minha vida, né? Que top. Hoje você tá morando onde hoje, Nenê? Hoje eu moro aqui em Campinas, né? Praticamente toda a minha vida eu morei aqui na região de São Paulo. Morei muitos anos em Paulínia, uma cidade vizinha aqui de Campinas. E já vai fazer uns 18, quase 20 anos que eu moro aqui em Campinas. A minha esposa de Campinas, a minha sogra que acabou de entrar, Yara Aguilar,
E olha que Legal. massa, Nenê. A situação é a seguinte, a live, pra mim, ela Hã? começa oficialmente quando a minha sogra entra. Ela não perde uma, cara. Tá certo. Beijo, sogra, aí o conterrâneo seu aí, ó. Obrigado. Legal. Manda ver, Nenê, a casa é sua, irmão. Legal. Pô, gente, o que eu queria compartilhar com vocês, fico muito feliz por esse convite, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo, né? Eu sou músico, eu sou saxofonista, é uma das coisas que eu sempre fiz ao longo da minha vida, assim, comecei a tocar já com 15 anos, mais ou menos. Eu nunca levei a música como profissão, única e exclusivamente. Sempre foi um hobby que ele foi se profissionalizando ao longo do tempo, né? Eu comecei na igreja, fui criado na igreja e comecei a tocar na igreja, né? Já com 15 para 16 anos. Saxofone surgiu depois de um evento que eu fui para São Paulo, na Marcha para Jesus, da Igreja Renascer, e eu vi um saxofonista que hoje é meu amigo, que é o pastor Esdras Galo, um top, assim, uma referência no país. E quando eu vi ele no trio elétrico, me apaixonei por aquilo e quis tocar, né? E comecei, depois, anos depois, eu fui estudando, estudando, estudando. Muita coisa foi acontecendo ao longo desses anos, né? Na música eu fui crescendo, né? E depois eu conheci o próprio Esdras, depois eu conheci um outro ícone do saxofone no país, que é o Zé Canuto, mora no Rio de Janeiro. Esse cara é um grande amigo meu. Hoje um dos meus principais amigos, um cara que teve uma influência muito grande na minha vida, em todos os sentidos. Inclusive nessa etapa da minha vida que eu vou mencionar para vocês, né? E na música, como eu disse, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui tocando, comecei gravando discos de música instrumental, tocando na igreja, aí eu comecei a tocar fora da igreja, acompanhei vários artistas da música gospel, da música secular, toquei em muitos lugares, e fui tocando os meus shows, as coisas foram acontecendo, e na minha família nunca foi assim algo, a música, viver de música sempre foi aquela coisa, né? Uma pressão, assim, não, né? Você toca, mas você trabalha com o quê, né? Então, Amigo, é, aquela eu já coisa que ouvi é isso. bem... E olha que É, interessante, Nenê. Desculpa te cortar. Eu claro, arranho o sax, cara. Eu arranho o legal, sax. O meu irmão toca também, né? O sax sim, alto dele tá aqui embaixo aqui da minha estante. O meu, eu tenho um tenor que tá ali na cozinha, né? Eu vou legal. voltar agora verdadeiramente trazer de novo isso aí. E olha que Volta, interessante, você falou que é desafiador na família você ser músico. Você acredita, cara? Eu tinha 14 anos e eu jogava futebol no time de base da minha cidade, lá no Mato Grosso do sim, Sul. E aí eu tava com aquela febre de prestar peneirada para entrar nos times. E aí eu comecei a faltar aula. Meu pai falou assim para mim, sei. filho, meu pai sabia da minha habilidade com futebol, né? Ah, Filho, a situação é a seguinte, o que você quer para você parar de jogar futebol e voltar a estudar? Aí eu fiquei olhando para ele e falou, cara, pede o que você quiser. Pede aí um ah, instrumento musical. E eu lembro até hoje, neném. Eu estava na frente da TV assistindo o Faustão na época e tinha os sim. caras tocando sax. Eu olhei pro meu pai e falei assim: ah, me dá um sax aí que eu paro de jogar. Ah, Irmão, 15 dias depois, cara, chegou o sax lá em casa. caramba, não queria que você jogasse bola mesmo. Não queria. E aí de uma certa forma, ele me pressionou para estudar. E eu dou graças a ele por isso, entendeu? E o Eu sax também. sempre me trouxe. Com 15 anos, aí ele me deu o saxofone e eu nunca deixei. Fico assim, bastante tempo sem treinar, mas eu tenho sempre o sax dentro de casa, porque para mim, cara, é um Rivotril. É algo assim que, a É hora que algo você realmente senta para apaixonante. tocar, é algo maravilhoso. Mas Eu tive aí, você algo tava. semelhante. Eu tava semelhante, né? Então, na minha família, meu pai sempre falou assim, não, estudar, minha mãe sempre pegava, forçava a estudar, né? Era diferente como é hoje, né? E eu dou graças a Deus por isso, né? Isso foi uma das coisas que me salvou realmente, né? Eu continuei estudando, logicamente, me formei, entrei na área química, fiz o curso técnico em química, eu estudava o dia inteiro, das 7 da manhã às 6 da tarde. Depois eu entrei na faculdade de engenharia, me formei em engenharia ambiental, depois fiz uma pós-graduação, fiz um MBA, e sempre atuei na área, né? E hoje eu trabalho numa empresa, trabalho como gerente de desenvolvimento de negócios numa empresa americana que chama Bookman, já há alguns anos, né? E sempre levei a música de forma paralela, né? E isso foi algo que hoje olhando para trás, né, tem uma frase que eu gosto muito que é
às vezes, quando você passa por uma situação, você está vendo aquele momento, você não consegue enxergar, né? Você vê um turbilhão de coisas e, infelizmente, você só consegue entender quando você olha para trás e você liga os pontos, né? Você fala assim, puxa, aconteceu aquilo para acontecer isso, e agora para estar dessa forma, né? Então, Você acabou olhando de essas... falar uma frase, você acabou de falar uma frase que faz parte do meu livro. Legal. Dia 7/7, né? Eu vou lançar um livro, e esse livro tem uma frase que eu falo: como é bom você olhar para trás e conectar os pontos. Nossa, isso é Exatamente. genial, viu, Nenê? Isso é E aí? genial. E com isso, o que que aconteceu? Eu fui tocando e na música as coisas foram acontecendo. Eu comecei a galgar coisas que eu nunca imaginava, né? Conheci músicos e estar em lugares que eu jamais imaginava. E sempre trabalhando na área química, né? Passei por várias empresas e, e na música sempre era aquela coisa que me movia, né? E eu fui casado, tive um primeiro casamento e eu fiquei quase 10 anos com essa pessoa. Foi tudo bem, casei na igreja, uma pessoa que eu não tenho absolutamente nada para falar, uma pessoa maravilhosa. Foi bom enquanto durou, mas desgaste muito novo, 18 anos, e mesmo com aquele pensamento da igreja, a gente acabou se desgastando, né? Ela também começou a galgar coisas profissionais, e eu também, foi se desgastando e a gente acabou se separando, né? Foi super tranquilo, a gente se separou, Nenê, e nessa fase, John Lineker aqui na live para te assistir. John Lineker é lutador do poxa, UFC, viu? Tá aqui eu para te assisti a live dele, tá aí para te eu assisti a prestigiar. live. Grande John, tamo junto, irmão. Obrigado, John. Eu vi sua live, cara. História maravilhosa, vi inspiradora, né? E, e foi isso que aconteceu. Me separei. Nessa fase que eu me separei, é, é, as coisas começaram assim. Eu fui ter uma vida de solteiro, me afastei da igreja, comecei a sair um monte e comecei a me envolver com coisas que não eram tão legais, né? Na noite, droga, mulher, aquelas coisas que na cabeça de muitas pessoas são normais, mas é um monte de amarras assim, são várias, são hábitos que você vão criando, que você vai criando e vai migrando, vai colando na sua vida, e quando você vê, você já não enxerga mais aonde você está, o que está acontecendo, as coisas que você está perdendo, né? E aquilo foi virando um peso, né? E na música, ainda assim, as coisas continuavam acontecendo, né? Tive oportunidades, porra, maravilhosas na música, que eu sou grato a Deus, assim, pelas pessoas que eu conheci, o grande Zé Canuto, que me ajudava demais, a gente tocava junto, gravamos discos, eu tive a oportunidade de tocar fora do país, de fazer uma pequena tour aí nos Estados Unidos, a gente fez um cruzeiro do Smooth Jazz Cruise, e foi fantástico, assim, muitas coisas super legais que aconteceu, Bahamas, Caribe, Uau. Cozumel, Half Moon Cay. Então, na música, eu estava me sentindo bem, né? Estava trabalhando, solteiro, tocando. E aí, eu me vi uma época totalmente perdido. Perdido, perdido, perdido. Saindo todos os dias, de segunda a segunda, me envolvendo com um monte de bobeira, coisas que não são legais, né? E até que eu tive, em uma das festas que eu fui, uma festa aqui perto, aqui na região, em Bragança Paulista, eu tive uma experiência horrível com uma droga que eu fui provar, né? Conheci que chama LSD, ácido lisérgico, né? É um alucinógeno fortíssimo, né? Neném, eu já fui usuário de drogas também, viu? Eu já Sim, comentei isso contigo, eu usava LSD também. E isso sim, aí eu sei que, cara, passava o final de semana usando assim, e eram 15 dias para me recuperar verdadeiramente exatamente, dessa droga. E aí, Neném? exatamente. É horrível, né? É uma experiência maluca, né? Porque são alucinações tão reais, que Uhum, parece mais real do que o real, e a sensibilidade aumenta, uma série de coisas, né? sim. Que prejudica demais, assim. E várias coisas, né? Na música mesmo, eu tive uma experiência absurda, né? No meio dessa festa, a questão de sinestesia, de você sentir, ver cor, de você sentir sabor do som, né? E depois eu tive o que a gente chama de bad trip, né? Com aquilo Tinha um teve um monte. efeito, um rebote horrível, e aquilo me deixou muito mal. Nessa época eu conheci a mulher da minha vida, que é a Jaqueline, que é minha esposa hoje, e ela me ajudou demais, assim, ela foi realmente
um anjo de Deus assim, e que mudou toda a minha vida, né? Eu estava numa fase de recuperação, totalmente de recuperação, e a gente começou a namorar e tal. Eu fui parando, isso me deu um choque muito grande, e depois de quase um ano que a gente estava ficando junto, entre indas e vindas, brigando, eu ainda me encontrando, ela engravidou da minha filha, da Paola, que hoje já está com 5 anos e vai fazer 6 anos. Tá aqui, eu tava brigando para estar aqui, quer ficar aqui na live. Daqui a pouco eu chamo ela para vocês verem. Tá? Chama, eu Coisa... chamo a Beatriz. A Beatriz e o Bruno são os meus filhos, estão assistindo também. A Paola são as duas mulheres que realmente salvaram a minha vida. Mas o que aconteceu na minha história, o que é mais impressionante foi o seguinte: eu achava que eu era realmente intocável, assim. Uma boa carreira profissionalmente, né? Na minha profissão na área de engenharia, em tratamentos de águas e projetos de reuso, eu sempre fui bem sucedido, graças a Deus, né? Tive a oportunidade de viajar para vários lugares, vários países, trabalhei no México, Argentina, Estados Unidos, N vezes, né? Alguém que veio de uma família extremamente simples, né? Meu pai pernambucano, minha mãe mineira, né? O pessoal nunca tinha provado tantas coisas e Deus ainda permitia que eu conseguisse todas essas coisas, né? E Alemanha, Itália, puxa, são tantos lugares que eu agradeço a Deus por isso, todas as oportunidades, tanto na música como na profissão como engenheiro. Acontece que eu achava que eu era realmente intocável, né? Intocável, né? Sempre tive um cara que tinha o hábito de estudar, eu gosto de estudar, de pegar coisas e desenvolver sozinho as coisas, estudar por conta, e nunca tô parado, durmo um pouco, odeio dormir, se eu pudesse não dormir, a gente passa um terço da vida dormindo, né? Parece que é um desperdício. É verdade. E só que em agosto de 2014, pouco antes da minha filha nascer, que ela nasceu em novembro, dia 7 de novembro de 2014, eu literalmente, João, eu dormi e acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, eu percebi que algo estava diferente, que eu já não era a mesma pessoa. Parece um pouco de clichê, né? Quando isso acontece, porque as pessoas não entendem, né? Parece que é clichê, eu mudei, eu estava diferente, acordei diferente. Mas comigo foi literalmente assim que aconteceu. Uhum. Em agosto de 2014, eu dormi, e quando eu acordei, eu já não era mais o Nenê, eu já não era mais o Aguinaldo que eu conhecia, né? E eu percebi, porque naquele dia eu fui pegar o saxofone, eu estava arrumando o quartinho da minha filha ainda, né? Tava arrumando as coisinhas. Eu fui pegar o saxofone, eu fui tocar e eu simplesmente não conseguia tocar. Literalmente não conseguia tocar, né? O meu dedo não obedecia, a minha mão ela não obedecia e a minha boca ela não obedecia, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu pensava, eu sabia como fazer, mas o meu corpo não obedecia, né? E aquilo para mim foi desesperador. Eu comecei a ligar para alguns amigos, liguei para o Canuto na época, o Zé Canuto, meu parceiraço, e falei, cara, tem alguma coisa acontecendo comigo, cara, tal. Ele falou assim, não, fica tranquilo, é estresse e tal. E eu fui indo, e aquilo foi piorando de uma tal forma que eu fui ficando cada vez mais introspectivo. Eu realmente não conseguia tocar mais, eu não conseguia gravar, eu não conseguia fazer mais os eventos que eu tinha, um monte de agenda. E eu comecei a negar os eventos. Teve um evento que eu fui fazer, eu lembro, foi horrível. Foi horrível. Não consegui tocar. Bom, o que está acontecendo com você? E aquilo começou a ficar um peso dentro de mim. Foi horrível, 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 horrível. Foi a pior coisa da minha vida esse momento. E eu levei praticamente 3 anos, literalmente 3 anos, para descobrir o que tinha acontecido comigo. 3 anos. E nesses 3 anos, eu literalmente fui parando de tocar. As pessoas me chamavam, eu já não podia, nunca podia. Não, cara, não posso, pô, tô ocupado, tenho agenda, tenho não sei o quê, vou ter que estar trabalhando e tal, e nunca podia. E aquilo foi me consumindo de uma tal forma, porque eu literalmente não sabia o que tinha acontecido comigo.
Não sabia. Eu simplesmente não conseguia tocar. Eu fiquei desesperado, desesperado, desesperado. Pensei um monte de coisas horríveis, assim, inclusive tirar a própria vida, assim, porque a gente só consegue dar valor numa coisa assim, dificilmente quando a gente fala, ah, eu amo tal coisa, eu amo tal pessoa, ou eu amo alguma coisa em mim. Também é outra frase clichê, né? Quando se fala assim, a gente só dá valor quando perde, né? Mas muitas vezes, quando você perde alguma coisa, você tem a chance de recuperar de novo, né? Se foi uma briga, você tem a chance de pedir perdão, e é libertador pedir perdão, né? Se é a perda de um bem material, você tem a chance de batalhar e conseguir de novo, né? Mas isso, John, foi tirado de mim e eu não tive até hoje a possibilidade de conquistar de volta, né? Foi tirado de uma forma assim devastadora e, cara, eu me culpei tanto. E aí começou os problemas de depressão, né? De se afastar das pessoas porque ninguém entendia. Meu, o que aconteceu com você? Como assim? Você piorou, né? E, cara, isso foi horrível. Foi a minha morte, praticamente, né? Eu fiquei totalmente introspectivo, não falava mais com ninguém, me afastei, comecei a tomar um monte de remédio, calmante, e eu passei todo o tempo procurando o que fazer. Todos os médicos que você imaginar, todos os... tudo, cara, que você imaginar. Eu gastei fortunas com isso, né? Queimei praticamente um apartamento que eu tinha, gastando, procurando coisas, consultas médicas caríssimas e nada. Ninguém me dava um diagnóstico, né? Até que aconteceu um dia que eu fui num show do Roupa Nova. Eu tava com meu amigo saxofonista que toca, inclusive, o Zé Canuto, que tava lá, toca no Roupa Nova hoje. E conversando com um deles, com o Kiko, e ele falou para mim assim, cara, tem um saxofonista que tocou aqui com a gente, o Stanley, e ele teve um problema também, cara, que aconteceu com ele. Pô, ele teve um problema, ele tava tocando, de repente ele parou de tocar, tinha uns negócios estranhos na boca e tal. E ele pegou e me passou o contato desse cara. E eu liguei para esse cara, o Stanley, que mora no Rio de Janeiro. E o Stanley foi outro cara de Deus da minha vida, que me ajudou demais, assim, com um monte de palavras e coisas. Ele não quis falar para mim o que tinha acontecido com ele na época, mas ele me deu alguns caminhos. Ele falou para mim assim, cara, você vai ter que procurar um neurologista. Procura um neurologista, mas não pode ser qualquer neurologista. Tem que ser um neurologista específico em desordens de movimento, né? E no Brasil, tem duas grandes autoridades aqui no Brasil. Tem um cara em, em Belo Horizonte, né? E uma outra médica extremamente famosa, que ela chama Elizabeth Quagliato, né? Que ela trabalha no Sírio e tem também Aham. uma clínica aqui em Campinas. Ela é da bancada aqui da própria Unicamp. E eu procurei, na época. Isso que eu tinha procurado médicos fora, uma série de coisas, né? E eu procurei essa médica, consegui uma consulta, era uma fortuna na época, eu não atendia por plano, por nada. E eu comecei a fazer uma série de exames, né? E, e depois de quase 3 anos, uma série de exames que eu fiz, eletroneuromiografia, ressonância Tesla, tudo que você imaginar. Que são exames caríssimos também. Caríssimos, caríssimos. Cara, depois de 3 anos, eu já estava devastado, né? Praticamente a minha carreira musical tinha acabado, eu estava devastado, destruído, conversando com as pessoas, poucos amigos, né? Porque uma outra coisa muito engraçada que acontece é quando você é querido num grupo, você é uma referência, né? As pessoas veem alguns vídeos antigos meus na internet, no YouTube, e lugares que eu toquei, os meus CDs, os meus discos que estão nas plataformas digitais, aí vocês podem baixar, Mini Santos, Spotify, Deezer, Tá? e, Eu dei um spoiler no começo, no finalzinho você vai deixar todos os seus contatos aí, viu, irmão? poxa, é um prazerzaço. Vai deixar aí. E o que aconteceu? Quando você é rejeitado dentro de um grupo, cara, que você é tão
querido como referência, né, como músico e etc., o que menos você quer é você perder a sua imagem, né, a sua autoimagem, né? E quando um homem perde a moral, né, o que a gente chama de moral, né, ou respeito, cara, é pior do que perder bens, é pior do que uma situação de perda, né? Você perder algo que você lutou para conseguir, para conquistar, para ganhar respeito, né? E quando você perde isso, parece que você perde tudo, né? Você não tem mais nada. É algo. E para mim foi assim, eu estava nessa fase. Eu tinha me afastado, estava terrível. E depois de 3 anos, praticamente 3 anos, finalmente eu recebi o diagnóstico, John. Eu lembro claramente que eu fiz o exame, né? Veio quase uma bíblia, assim, de coisas, de exames e tal. Eu trouxe o envelope, eu peguei os envelopes, deixei em casa, eu, eu não abri, porque eu queria, logicamente, falar com a médica primeira. A minha filhinha pequenininha, sempre o meu anjo da minha vida, me ajudando do meu lado. E aí a minha esposa, a Jaqueline, ela abriu o exame e foi ler o exame. E ela ficou desesperada, chorou, começou a gritar e chorou, tal, porque a gente, hoje em dia parece que todo mundo é médico, né, meu? Você lê as coisas na internet, e às vezes você interpreta de uma forma ruim, né? E eu fui falar com a médica, né? E ela falou para mim assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar, né? Eu falei, puxa, whatever, né? Tanto faz agora, né? Up to you, né? Diga o que você quiser. E ela me disse, ela falou assim, ó, a boa é que eu descobri o que você tem. A boa é que eu descobri o que você tem. Eu falei, poxa, que ótimo, que bom. E ela falou assim, e a ruim é que não tem cura e é degenerativo. Uau! Cara, que notícia fogo de receber, né? Pesadíssimo. Pô, desculpa. Mano, a casa é sua, irmão. Você não tem noção o que você tá fazendo aqui, cara. Você não tem noção. E, cara, engraçado que é, eu não tive a oportunidade de falar isso para muita gente, né? Eu falei para amigos mesmos, né? Só. Para minha família, lógico, né? Cara, aquilo foi um choque, né, meu? Falei, porra, né? Um cara todo cheio de saúde, né? Me vejo numa situação como essa, né, cara? E eu falei, meu, ferrou, né? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Né? A doença, ela chama distonia, né? A distonia, ela é uma doença cerebral, neurológica, como eu disse, neurodegenerativa, vai piorando e você vai perdendo a habilidade dos movimentos periféricos, né? Você Maestro João simplesmente... Carlos Martins possui a mesma É, doença. ele teve uma doença similar, Aham. e ele teve outros problemas, né? O caso dele foi só um acidente, ele teve um Sim, problema na mão e depois ele desenvolveu a distonia na outra mão, né? Alguns casos são conhecidos como câimbra do escrivão, na área médica sim. é um pouco comum, né? Eu Uhum. conheci alguns médicos que inclusive deixaram a profissão em função dessa doença, porque a mão não obedece os movimentos e um cirurgião, como que ele vai fazer se em algum momento ele tem esse tipo de, ó, tô vendo o Carlos Reitman aqui, meu irmãozaço. Obrigado, Carlota. Manda E, abraço, Carlos. e foi isso que aconteceu, cara. Essa doença eu compartilhei com poucas pessoas que foram amigos de verdade e me ajudaram. Inclusive, a Jaqueline aí, ó, minha esposa tá aí também entrando. Jaque, beijo. Você tem o E privilégio, esse cara é monstro, viu? Gigante, gigante, cara. Você não tem noção, neném. Vou agradecer você de novo. Gratidão pela sua vida, irmão. obrigado. Gratidão pelo que você representa aqui na Terra. Eu tô vendo o pessoal passando aqui, ó, e comentando sobre você, sobre o que Pô, gosta do legal. teu som. E você, Poxa, que bom. cara, tem uma luz, e essa luz ela brilha de dentro para fora. Isso que é interessante, cara. Gratidão pela Pô, sua valeu. vida. E
Então, John, quando eu recebi essa notícia, cara, foi literalmente devastador. Cara, devastador. Porque agora, desculpa o palavreado, porque agora, tipo assim, eu já não podia tocar e eu tava literalmente, ó, né? O que eu ia fazer com isso, cara? E aí começou, né, mano, a luta. Eu fiquei desesperado, desesperado. Comecei a buscar uma série de coisas. Vem cá. Aqui, ó, quem tá aqui querendo ver aqui, ó. Oi, Ai, a minha princesa. princesa! Ai, carinho. Sua linda! Filho, deixa o Que papai terminar aqui, linda! tá? Te amo. Linda, parabéns, cara, pela É. família, parabéns. E aí, John, foi isso, cara. Eu fiquei numa fase desesperadora. Eu não sabia o que fazer, cara. Pensei uma série de coisas, pensei em, cara, todas as besteiras que você pode imaginar, né? Pensei em tirar minha própria vida, porque eu falei assim, cara, uma das coisas que eu menos quero na minha vida, cara, é ficar numa situação de virar um vegetal. Jamais, né? Sempre tive uma vida tão ativa, né? Onde isso pode chegar, né? Eu tô contando isso pra vocês, isso é recente, cara. Isso tem 4 anos só. Caraca, legal. 4 anos, né? E quando você recebe uma notícia como essa, tira um sonho da sua vida, te dá uma notícia assim como essa, você fala assim, meu, o que eu vou fazer agora, né? Primeira coisa que acontece, cara, um desespero, né? Quando você recebe a notícia trágica, assim, você fica desesperado, né? Depois, você passa pela fase da revolta, né? E você passa pela fase da revolta, né? E você fala assim, porra, por que comigo, né? E se revolta com Deus, se revolta com tudo, né? Sim. Por quê, né? Eu sou um cara bom, trabalho, não faço mal para ninguém, e você fica extremamente revoltado. Isso leva tempo, né? E é uma fase que às vezes é importante, né? E eu lembro que eu fui fazer uma visita no Boldrini, que é um lugar de crianças assim que tem tratamento de câncer, etc, né? Eu fiquei muito fragilizado e eu fui ver e cheguei lá, eu vi um monte de criancinha, né? Com cabecinha raspada, careca, já condenado, muitas vezes condenado. Nasceram assim, desenvolveram assim ao longo da vida. E aí eu comecei a perceber que, tipo, meu, tem muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, né? As pessoas ficam doentes mesmo, né? As pessoas morrem mesmo, né? E não faz sentido, é um erro da nossa parte querer atribuir todas as coisas humanas e naturais a Deus, né? Culpar Deus. Deus, por que que a política está assim? Deus, por que que na África tem um monte de criança morrendo, né? Deus, por que que as pessoas se matam na rua? Deus, por que essas tragédias? Deus, por que que eu estou doente? Deus, por que que isso aconteceu comigo? Né? Por que que isso aconteceu comigo? Né? E esse é um grande erro. Então você passa primeiro pelo desespero, depois pela revolta, e depois que você passa por tudo isso, cara, você entra na fase do que a gente chama de, eu acredito que é a aceitação. Aceitação. Né? Você fala assim, bem, não consigo mudar. Não consigo mudar. Isso é mais forte do que eu, isso é maior do que eu não consigo mudar isso. E você aceita aquela condição e você fala assim, beleza, é isso aqui, essa é a minha vida, eu tô doente mesmo, não posso mais tocar, e é isso, né? Você aceita. E é aquele misto, né? Revolta, aceitação, você fica perambulando nessa fase aí, né? E aí, depois dessa fase da aceitação, você pesquisa uma infinidade de coisas, todos os materiais do mundo, você começa a ler, pesquisar e ler. Eu busquei médicos na Espanha, doutor Joaquim Fabra, Canadá, e gastando no Japão, e procurando coisas, né? Porque eu amo isso demais, cara. A música é algo que faz parte da minha vida, né? E realmente, quando você ama algo desse jeito, é muito ruim. E aí você decide lutar. Você revolta,
Você fica desesperado, se revolta, aí você aceita, aí de repente você fala assim, beleza, né? É isso que eu tenho, o que que eu vou fazer agora? Né? O que que eu vou fazer com isso? Né? O que que eu posso fazer? E eu acho que é aí que está o grande segredo, né? O grande segredo do sucesso. É o grande segredo de você dar a volta por cima nas coisas. Quando você reconhece que você é fraco, você não pode fazer nada, já não é mais as suas forças, você depende única e exclusivamente de Deus, e você fala assim, cara, é isso que eu sou, é isso que eu tenho, o que que eu vou fazer agora com isso? Né? E, cara, e a partir daí a minha vida começou a mudar de novo. Né? Eu comecei a, a enxergar as coisas de outra forma. Né? Eu mudei a minha forma com os meus amigos, eu mudei a minha forma de como tratar as pessoas, eu mudei a minha forma de ser, né? Eu mudei muitas coisas na minha vida, assim, por causa dessa doença, por causa da minha família, por causa da minha filha, né? E desde então, eu estou lutando contra isso, né? Lutando para minimizar os efeitos, para piorar. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uns anos, né, cara? Talvez eu não consiga me estar falando mais com vocês, né? Mas se depender Mas das nossas orações, cara, você vai estar curado. Pode ter certeza. eu acredito, né? Eu acredito que Deus também deu capacidade para os homens, para vocês médicos, né? E sei lá, qualquer hora descobre alguma coisa, né? Tem algumas cirurgias, né? Eu fui atrás de todas elas. Tem uma cirurgia que chama DBS, Deep Brain Stimulation, que são aqueles eletrodos que você põe Sim. dentro da cabeça, né? E é uma cirurgia totalmente invasiva, né? Você abre a cabeça, faz Uhum. acordado, aí põe os eletrodos na cabeça e você tem que estar acordado para você executar os movimentos e achar a frequência correta. É algo impressionante da medicina, né? Eu vi alguns casos, inclusive de um violinista da Primeira Sinfônica de Londres, Eu ia que ele comentar conseguiu, agora. né? E deu certo para ele. Mas na minha realidade, John, é impossível, né, cara? Quando eu fui ver isso, a cirurgia custava mais de 680 mil dólares, né? Então, é algo que, pô, surreal. Para minha vida não tem como, né? Mas para aquele que nos enviou, nada é impossível. Ah, verdade, acredito. Né? E no Brasil tem alguns casos dessa cirurgia, mas é uma técnica ainda mais antiga e é uma técnica para casos assim de Parkinson já gravíssimos, de outros, ou ela, outros tipos de doença gravíssimo, né? E então não é uma técnica tão aprimorada, então precisa de efeitos assim muito já, de quando você já está meio no limite ali da vida mesmo, né? Para você talvez conseguir alguma coisa nesse sentido, né? Obrigado. Olha só, meu bebê veio trazer, eu achei que era água, foi trazer gominhas. Que linda! Ah, deixa o papai terminar, né? Linda. Fecha a porta, Cris. Beijo. E aí, cara, foi isso, né? E, cara, desde então, o que eu tenho feito? Buscando, lendo, pesquisando, tentando inúmeras coisas, cara, que você imaginar. Isso foi o que foi mudando a minha vida, né? Mudando. Obrigado, meu anjo. Valeu. Isso que foi mudando a minha vida. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Fica à vontade. Hoje você faz controle com medicação, Nenê? Faço. Então, é exatamente isso que eu ia falar, né? Fui pesquisando inúmeras coisas, né? Tentei começar a fazer meditação para mudar o hábito, né? O estresse, ele piora um pouco dos efeitos. Fui fazer várias coisas, várias experiências assim que eu achei fantástica. Teve uma grande amiga minha também que uma vez me convidou para fazer uma constelação e foi uma experiência muito muito boa assim para minha vida, assim, algo que eu não tinha provado e cristão e aquilo me fez enxergar muitas coisas que eu não enxergava, né? Eu fui mudando os meus hábitos, né? Ao longo da minha vida eu fui mudando meus hábitos. E os tratamentos começaram, uma série de coisas, né? E hoje o tratamento mais convencional para o controle desses espasmos, da disfonia que dá, no meu caso atingiu a região da boca, a oromandibular A e tua é aqui distonia orofacial, né? orofacial. Aham. Orofacial. Então, e aqui também na região do pescoço, né, o digástrico, um pouco da região do masseter e da mão.
E da mão reverteu, ela subiu um pouquinho aqui, tá meio que na região do punho, né? Eu tô vendo que estão colocando aqui o negócio sobre a ela, né? Sim. Teve até o caso, eu esqueci o nome da pessoa que criou aquela campanha belíssima que foi o Ice, o balde de gelo, né? O Bucket Aham. Ice. E muita gente fazia a questão do balde de gelo e não tinha a mínima ideia do que era aquilo, de onde surgiu, né? O balde de gelo foi feito por um cara, o irmão de um cara, que ele teve essa doença, chama ela, né? Que é esclerose lateral amiotrófica. É isso aí, esclerose lateral amiotrófica. É. E esse cara era um jogador, tinha tudo, milionário, uma família linda, um astro do beisebol americano. E ele desenvolveu essa doença com 27 anos de idade, né? E ele foi perdendo os movimentos, e chegou a ficar numa cadeira e só se comunicava com os olhos. E o irmão dele, para levantar fundos, criaram talvez hoje a maior organização de estudo dessa doença, a ela, no mundo. E o objetivo era arrecadar dinheiro para essa organização. Então a ideia do balde de gelo foi isso que aconteceu, né? Eu acompanhei a história dele, emocionante. Infelizmente ele veio a falecer, né? Isso foi no ano passado, se não me engano, ou retrasado, né? Ano retrasado. Mas ele deixou um legado, uma mensagem muito importante, porque envolveu milhares de pessoas no mundo, Bill Gates, uma série de famosos, né? E trouxe uma preocupação de uma doença que pegou um cara super novo, 27 anos, ele acabou falecendo com 34 anos de idade. Eu fiquei emocionado, fiquei muito triste quando isso aconteceu, porque eu acompanhava a história dele, e é muito ruim quando você vê algo desse jeito, que não tem cura, e você começa a acompanhar e você vê a luta das pessoas e você vê que as pessoas elas fazem a diferença no mundo, né? Eu tenho certeza que no futuro vão descobrir a doença, vão descobrir a cura desse negócio aí também, se Deus quiser, Sim. e esse cara vai ser lembrado. Esse cara vai ser lembrado, com certeza, né? Bem, aí eu comecei meus tratamentos. Meus tratamentos hoje, basicamente, com toxina botulínica, Uhum. Botox, naturalmente. Botox, ele é uma toxina extraída do palmito mesmo, que você inertiza, né? É muito difundido no ramo de estético aí, né? Estética. Mas o Botox, ele é essa toxina, a ideia dela é inertizar os músculos, né? Do rosto, né? Então, eu faço aplicações periódicas nisso. No meu caso, são 27, 26 pontos no rosto, né? Mas não é subcutâneo, então não é para a pele ficar meio embonecada, nada disso. É tudo Uhum. intramuscular mesmo, né? Então Sim. fura, entra, cara, é super dolorido mesmo. Cada aplicação é uma tortura, né? Inclusive eu devo fazer novas aplicações porque já passou o efeito e daqui a alguns dias, né, eu já fiz os pedidos do medicamento todos, Cada né? 3, 4 meses você tem que fazer um retorno, né? Exato, um retorno, né? Na verdade, assim, o que acontece? Algumas pessoas sabem, eu já fui praticamente um fisiculturista, né? Você olha no passado aí, fotos minhas assim super fortes, né? Cara, 100, mais de 100 quilos assim, Tem todo vídeo no YouTube, definido. você tocando É, sax. Pô, é. Eu cheguei a ficar num nível muito bom, assim, percentual de gordura muito baixo, né? E super forte, né? E tal. E quando isso aconteceu, John, eu fui parando, né? A dificuldade de comer. Hoje eu não consigo comer direito, né? Eu não consigo ter um movimento de mastigação, né? Então, quando eu vou comer, a comida cai da boca. Então, você para de ir em restaurante, você para de comer na frente dos outros, você já não começa a comer mais na frente da sua família, né? E aí, cara, eu fui perdendo, né? Perdendo peso pra caramba. Eu emagreci quase 37 quilos, cara. 37 quilos. Por esse motivo. Até na empresa, né? As pessoas chamavam, a gente ia fazer reuniões e trabalhos fora, né? E às vezes você ia visitar um cliente, uma reunião importante, e, vamos almoçar, tal. Eu sempre, puxa, não almoço, estou sem fome, eu não almoço. Depois eu criei o hábito de não almoçar mais. E, inclusive, na empresa, as pessoas me conhecem como, tipo assim, pô, Guinaldo não almoça. Cara, não almoça. Né? Mas justamente por esse motivo, né? De, de, de vergonha, realmente, né? Eu lembro que fui uma vez no restaurante, eu estava comendo sozinho, aí eu olhei, porra, e tinha uma menina numa mesa, rindo de mim, né? Tava rindo da minha cara, né? Cara, e foi uma sensação tão estranha,
que você, que você na verdade, fica sem reação, né? Sem reação, totalmente sem reação. Assim, cara, uma pessoa rindo, né? A pessoa não tem a mínima ideia da luta diária que é você ter uma doença, você lutar todos os dias, você não conhecer a vida da pessoa, né? Você não vê a dificuldade que é para você comer. Caramba, né, meu? Para você tomar um copo de água sem derrubar da boca. E, e é uma coisa tão simples, tão boba, que as pessoas não dão valor. E eu me deparo no restaurante, uma pessoa rindo. Cara, eu levantei, eu fui embora, né? E aquilo, eu fiquei pensando, cara. Fiquei pensando e eu falei assim, não, não é possível, né? As pessoas têm muito o que aprender, velho, de Deus, têm muito o que aprender dos outros, têm muito o que conhecer das pessoas, né? E às vezes algo que você acha bizarro, né? Se você tiver a oportunidade, ao invés de rir, você ir lá e conversar, ô, cara, tudo bem? Poxa, eu percebi isso, é um hábito, o que você tem, né? Você vai ter a oportunidade de se encher muito mais de história, de experiência e aprender e, e ser uma pessoa melhor de verdade, né? E isso foi o que mudou na minha vida. Isso foi o que mudou na minha vida. Olhar as situações de forma diferente, né? Foi isso que mudou, né? Eu não desisti, não. Continuo lutando até hoje. Então, faço os tratamentos. Jamais pare, porque agora você tem um outro general junto contigo e tem mais Exato. 30 generais aqui, ó, que estão aqui junto. Quem tá com o Nenê Santos aí, levanta a mão. Irmão, cara, você não tem noção o que você fez nessa noite pra gente. Nós temos Poxa, aqui eu que 11 agradeço, cara. minutos. Nós temos 11 minutos de live ainda. Sim. E, gente, eu estou impactado aqui, irmão. Fiquei emocionado várias vezes junto Eu contigo. também. E eu agradeço a Deus pela sua vida. É notável que dá para ver um Nenê antes e um Nenê depois. Sim. Um homem hoje muito mais seguro de si. Hoje Sem você dúvida. sabe onde você quer chegar. Você sabe dos valores. E você falou Exato. várias vezes É dos verdade. valores. E eu fico feliz de olhar isso na sua vida, irmão. E eu sou muito grato pelo que você representou aqui. Cara, 1 hora é muito pouco. Nós temos que É, fazer uma live de 12 horas para a são gente muitas coisas. E ensinar. aí, até para terminar, para não enrolar muito, o que foi acontecendo? Hoje eu tomo os remédios, né? Então, são vários remédios de tarja preta, que são pesadíssimos, são todos precursores de dopamina, né? Então, tem levodopa, parquidopa, tem artane, que é horrível. Alguns desses remédios, cara, têm efeitos colaterais terríveis, terríveis, terríveis. E eu tomo quando eu vou executar algum tipo de serviço que eu preciso. Teve até um caso de um acidente quando eu tomei um remédio, eu não podia tomar a dose que eu tomei numa dose um pouquinho maior e eu dormi, cara, na estrada. Eu simplesmente apaguei e eu acordei dentro de outro carro, entrando dentro de um carro, bati na traseira de um carro. E graças a Deus não aconteceu nada, né? Deu tudo certo e nada, mas foi um efeito do remédio terrível, né? Então, são remédios controlados, que eu tomo periodicamente, agora já as doses já estão mais ajustadas, né? Então eu consigo ter algumas vidas, eu ainda não consigo controlar os espasmos, né? Mas eu consigo ter alguma vida. E com isso, John, eu fui começando a voltar à minha vida. Eu falei assim, cara, é isso que eu sou, eu quero começar a recuperar minhas coisas, eu quero voltar a fazer. E tinha parado de tocar totalmente, né? E fiquei anos sem pegar no instrumento, né? Mas parece que a música sempre chama de novo, né? Até um dia que eu fui fazer me chamaram para tocar e eu não podia, e era um DJ, cara, tocar música eletrônica, coisa que eu nunca tinha tocado na minha vida. E eu fui fazer esse evento. E eu falei assim, cara, eu vou fazer, porque eu tomo remédio. Quando eu tomo remédio, parece que eu tenho uma conta certinha, assim, dura mais ou menos 30 minutos, 25 minutos. É o tempo que eu consigo tocar, assim, sem sentir nada. Depois desse tempo, pum, acabou. Aí eu já desmorona tudo, né? E eu fui fazer esse evento, cara, e foi super bacana, super legal. Porque lá eu descobri muitas coisas que eu não tinha descoberto mesmo quando eu estava na igreja.
mesmo com a infinidade dos meus amigos músicos, né, que não sabiam da minha história, simplesmente ficavam olhando assim, tipo assim, puta, o cara desafinou, nossa, aquele som, não sei o quê. Lá fora, eu encontrei pessoas que simplesmente estavam ali para olhar a música e falavam assim, meu, que lindo isso, né? Ela não tinha conhecimento se estava em Lá 440 ou estava Lá 437, né? Se o acorde era com Lá com sétima menor em nona ou se era com Sol e quinta ou em décima terceira, não. Eles estavam ali simplesmente para olhar e falar assim, cara, que legal. Não eram especialistas da música, nada disso, né? E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a voltar aos pouquinhos, né? Tomando remédio, praticando, fazendo algumas coisas, né? E, cara, e Deus, como sempre, me abençoando, e isso começou a tomar uma proporção gigantesca de novo, né? Até fazendo parte do meu projeto Sweet Sense. Uau. Hoje eu tenho um projeto pessoal, o Saxon e Santos e o Sweet Sense. Eu toco com um DJ extremamente famoso, super conhecido, Victor Mora, e a gente toca em vários lugares no país, nos clubes mais incríveis que tem aqui, nos principais clubes do mundo, Laroque e outros lugares maravilhosos, né? E é uma forma que eu tenho de continuar fazendo música, é uma forma que eu tenho de continuar levando uma mensagem positiva para as pessoas e dizendo que não importa mais a técnica. Eu não sou mais o neném que eu fui, né? Eu não toco um terço do que eu já toquei, né? Mas hoje isso não importa mais, né? Não importa, Você tem né? essência. Hoje você entendeu sua essência, né, irmão? Exato, né? Então, o que importa, cara, é fazer as coisas. Comecei a compor muitas músicas, músicas do mercado eletrônico, assinamos contratos com a Warner Music, várias músicas aí tocando, gravei várias músicas conhecidas aí do mercado, que provavelmente muitas pessoas já devem ter até ouvido, né? E, cara, em resumo é isso. Eu continuo na luta, continuo batalhando, crescendo, eu estou sendo abençoado no trabalho, eu estou sendo abençoado na música, eu estou sendo abençoado na minha família. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uns anos, Saiba só que né? você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Eu sei. Cara, com essa live você arrumou um problemão pra você, cara. Que vai ter uma galera te seguindo. Galera. Cara, E ó, Neném, o negócio é o seguinte, gente. Nós temos aqui mais ou menos, vai dar 2 minutos para cair a live, porque o Instagram corta. Só que a vai gente vai cortar. fazer assim, Neném. A gente vai fazer assim, tá? Eu vou sair da live, vocês vão ficar aí. A hora que eu entrar, o Neném entra de novo, porque ele vai dar um presente para você. Ai, meu Deus do céu. Conosco até agora. Preciso escolher alguma coisa aqui para tocar, ver se dá para tocar. Não sei se o som vai ficar bom, né? Porque eu queria ligar minha mesinha, minhas coisinhas aqui, ó. Tem todos os meus equipamentos aqui, bonitinho, Show. né? Mas não ficou tão legal o som. Então Irmão, vai ficar com som ambiente, mas a gente tenta fazer alguma coisinha assim. ô, irmão, 5 minutinhos dá para tocar. Já é sucesso. Só que o que a gente vai fazer, gente? Vai cair a live agora, então eu vou sair, tá? Que eu já deixo a live salva. Irmão, essa live vai pro YouTube, cara. Essa live vai mostrar o mundo todo, tá? Então, gente, eu tô saindo, já entra, Neném. Aí você vai entregar o presentão pra essa galera aí. Beleza. Tamo junto. Então, já vou Obrigado, entrar. gente. Fica aí, galera. É isso aí. Valeu.